Talvez nesse momento você esteja com aquela sensação que tudo está parado. Tudo parou no tempo. Você não consegue nem fazer com que a sua vida ela vá para frente e às vezes é mais fácil aparentemente ela ir para trás, né? Então parece que as rodas estão girando no barro, né? Como se você não conseguisse sair do lugar. E eu vivi isso por muito tempo. Tudo fica parecendo que está estagnado e pior até. A gente não aceita que a vida é dessa forma e vira um ciclo onde você acaba não aceitando a situação como ela está, sendo que você também ao mesmo tempo se sente incapaz de estar fazendo algo por aquilo. E isso, pessoal, fez com que eu buscasse, na verdade, algumas respostas para a vida. E muito importante, são três questões e 3 pilares com que a gente vai estar falando aqui, onde eu garanto, se você não tiver um desses 3 pilares, você não vai crescer na vida. Talvez você já tenha um, talvez você já tenha 2, mas você está precisando quebrar esse ciclo para dar continuidade e tirar essa estagnação que você tem na sua vida, tá? Então, a primeira coisa que eu fui buscar com isso, que foi através da espiritualidade, aqui ó, espiritualidade, aqui tudo é ao vivo, tá? Foi o seguinte, talvez vocês também passem por isso. Eu achava que Deus estava me castigando, o problema estava no meu eu com Deus, tá? Ou eu sempre também me colocava naquela frase onde você escuta desde pequeno e isso te trava, que é tudo é no tempo de Deus. Você já deve ter ouvido isso provavelmente no mínimo de um familiar no mínimo. E isso é um problema tão grande que você acaba se colocando numa posição em que espera. Através da Bíblia, que foi o primeiro início, e onde eu recomendo qualquer um ali, eu comecei a ter as minhas primeiras respostas. Já que antes tudo era um questionamento, né? Tudo era através do porquê e para quê. E eu comecei a me aproximar muito, tá? Eu sou cristão, porém eu costumo dizer que eu sou um cristão sem religião. Eu não acredito que seja necessário que você tenha uma religião, mas que você precisa ter um segmento, uma moralidade, uma ética, seja ela em qual religião for. E no meu caso é o cristianismo. Então eu comecei também a buscar através das práticas ancestrais, como dos costumes dos índios, os xamãs, sobre algumas coisas mais profundas que a Bíblia em si só ela não trazia. E através de algumas buscas eu tive algumas respostas e eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é o seguinte: Deus não está no controle de tudo. Eu sei que isso aqui é forte. Deus não está no controle de tudo. Não está. Como é que eu posso te explicar isso? Deus está acima de tudo, o que é bem diferente. Então você imagina que o nosso mundo está aqui e Deus está aqui fora, tá? Deus está aqui. O rei, né? Ele está aqui fora. Deus está por aqui. Imagine o que vocês quiserem aqui, tá? O paraíso. Tudo que ele criou aqui dentro, existe uma lei, existe uma ordem. Vamos supor que, neste momento, eu solte essa caneta. Vocês já sabiam que essa caneta ela iria cair e bater nessa matéria, ou que ela iria até o chão, se tivesse o chão aqui, né? Isso é uma lei natural, criada por Deus. E dentro disso, não quer dizer que ele vai controlar o que está acontecendo aqui dentro, porque essa lei já foi criada. Agora você tem o livre-arbítrio de moldar
tudo o que acontece aqui dentro. Porque, vamos supor, é algo muito profundo, tá? Mas que essa caneta ela caindo aqui é uma lei. Mas ela pudesse ter outra hipótese, por exemplo, ela pudesse flutuar. E é mais ou menos o que acontece com o nosso livre-arbítrio. Existem várias camadas aqui, tá? Várias camadas onde você escolhe estar nelas. Você pode escolher estar numa camada ruim, viver na escuridão. Você pode estar numa camada onde vive a espiritualidade, a abundância. Você pode apenas estar aqui no meio e sobreviver. E não só são 3 camadas, tá? Isso aqui eu estou usando como exemplo. Então, se você escolhe uma dessas camadas aqui, Deus não vai ficar interferindo na sua escolha. Ele criou essa lei aqui dentro para você poder escolher entre elas. Aí você pensa, então o meu destino já está predestinado. Não, não está. Você está aqui dentro dessas leis aqui. Então você escolhe. Agora, não tem como você sair fora disso. É isso que está a diferença. E o livre-arbítrio, ele é a nossa capacidade de usar essas leis para moldar a nossa realidade. A fé, ela não é só repetir, não se trata só de repetir que vai dar certo. Você tem que construir sabendo que a lei funciona. Então, olha que importantíssimo isso aqui que eu estou falando, isso aqui é o ouro. Isso que eu estou falando aqui, pouquíssima gente fala sobre isso, gente. Pouquíssima gente. Então, você tem que moldar a sua vida sabendo da existência dessa lei. Porque senão, você vive o quê? Jogando para dentro disso, para dentro dessa caixa. E na verdade o jogo não é esse, o jogo é você jogar para fora, você usar das leis para moldar. Quando você quer, por exemplo, ferver a água, você não vai ferver a água colocando ela no congelador. Você vai colocar a água no fogo. É a mesma coisa. Você sabendo dessas leis aqui, você não vai moldar a sua vida com práticas ruins. Você sabendo como essa lei funciona, você vai seguir as regras e fazer com que se materialize da forma com que você está criando isso, entendeu? É como uma receita. Você não vai iniciar uma receita para fazer um pão e sair uma macarronada. Só que aí gerou um outro problema, onde eu cheguei no terceiro pilar dessa questão. Porque mesmo eu sabendo grande parte, tá? Até muito menos do que eu sei hoje sobre isso, sobre a engrenagem disso aqui, eu ainda tinha um problema que era o quê? Colocar isso aqui em prática. Porque você não tendo esse conhecimento, você inicia as coisas, você inicia um projeto, você começa numa academia e para em 2 semanas, você está motivado num dia e no dia seguinte você está completamente desmotivado e se entrega à vida anterior de novo. E por coincidência, 2 amigos meus, nessa época, você vê, né, como é que parece que até essa questão da lei da atração funciona, porque era algo que eu buscava muito e simplesmente aconteceu. 2 amigos meus, eles faziam caminhada e começou a me chamar, e eu comecei a ir por questão de saúde e porque eu me divertia também conversando com eles. Então esse terceiro pilar aqui, que é corpo, ele se tornou muito importante na minha observação. Porque depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu estava mais dedicado aos detalhes. Eu já estava cozinhando, eu já estava limpando a casa por completo. E eu comecei, sabendo tudo que eu já sabia na questão do... Lembre-se, tá? Espírito, mente e corpo. Eu já sabendo desses 2 aqui, eu consegui observar melhor a minha mente. O meu corpo, ele estava... É como se ele estivesse mandando mais informações de formas mais simples para a minha mente poder colocar em prática.
Então foi um ponto onde eu consegui observar muito que sem o corpo, a mente fica fraca, tá? E como é que você pode perceber isso aí, colocar no seu dia a dia? Você tem muito conhecimento, provavelmente. Você busca, para você estar nesse tipo de conhecimento aqui, você é uma pessoa que busca por conhecimento. Mas a sua dificuldade é o quê? Colocar isso em prática. E talvez você já sabia algo um pouco sobre a espiritualidade, um pouco sobre a mente, e eu já havia feito cursos de hipnose, eu tenho 4 cursos de hipnose, estudado livros e a ficha não caía. Até o segundo ponto aqui, a ficha não caía, tá? Isso daqui eu posso dizer que foi uma sorte, ou para quem acredita, né, o destino, digamos aí, onde eu pude trabalhar o meu corpo e acelerar a minha mente. E quando eu digo acelerar a mente aqui, eu conseguia ter um sono melhor. Olha como é que são opostos até. Porque você com sono melhor, sua mente melhora muito. A minha vontade de ficar comendo porcaria diminuiu. O meu cérebro, ele simplesmente tinha mudado muito. Até mesmo porque eu já tinha esses conhecimentos aqui. E não adiantava, eu ter a crença certa, a mentalidade técnica, se o meu templo, que é o meu corpo, ele funcionava à base de combustível ruim. Então a frequência do sucesso, ela exige a energia física. Então vamos lá, mente, crença e corpo. Essas aqui são as 3 dicas, tá? 3 dicas aqui, eu fiz até errado. Vamos colocar aqui mais um. Então vamos lá, mente, crença, tanto faz a ordem aqui, tá? Eu coloquei pela ordem que eu iniciei, mas tanto faz. E corpo. Se um pilar desse, ele é quebrado, a casa cai. O que eu quero dizer com isso? Você vê uma cadeira com 3 pernas, mas você não vê uma cadeira com 2 pernas, né? Eles precisam se apoiar. Então, não comece querendo construir uma casa rápido. Isso aqui não vai dar certo, tá? E se você conseguir construir essa casa rápido, ela vai desabar rapidinho. Da mesma forma que você construiu, por isso que muitas pessoas na criminalidade, a vida delas acaba rapidinho. É uma vida muito difícil de ter uma consistência porque elas não têm esses pilares. Além de estar numa situação completamente antiética e tudo que é de ruim. Não tem como, através dessa lei natural aqui, a vida deles seria uma vida de paz e de prospecção. Ninguém fica forte de um dia para o outro. E ninguém entende o sentido da vida em uma página. Por isso que eu estou falando. É um processo, mas é um processo em que eu te garanto. Porque percorrer essa estrada aqui, no final, vale muito a pena. Já curte o vídeo, se inscreve no canal, que aqui você vai ter as dicas de ouro, eu garanto para vocês. Isso aqui tudo é uma iniciação, tá? Se prepare para uma mudança na sua vida. Permita essa experiência e essa mudança, que vale muito a pena. Até o próximo vídeo